Olá, tudo bem? A paz esteja convosco. É um prazer falar com você nesse domingo, 29 de novembro de 2020, né? Um domingo que talvez você esteja aí, dependendo da cidade que você mora, votando no segundo turno das eleições, né? Desejo que você ore, né, pelo Estado, pelo nosso país, né? E principalmente exerça a sua cidadania sem vender ou comprar votos, que é muito feio, né? A gente quer uma conduta ilibada dos nossos representantes quando nós não temos, né? Então, acho que a reforma começa por cada um de nós. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui nas parábolas de Jesus, né? Nesse domingo, e nós vamos falar sobre a parábola, né, do fariseu e do cobrador de impostos, né? Parábola que mostra-nos muito, né, do que é a graça de Deus sobre a nossa vida, faz com que nós reflitamos, porque uma vez que chegamos em Cristo, muitas das vezes vamos nos tornando, de certa forma, soberbos, de certa forma, se vangloriando em circunstâncias na carne. Então isso não é bom, né? Jesus ele deixa um grande ensinamento. Mas você que está vendo pela primeira vez, meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Trago uma palavra de Deus para a sua vida. Nós temos uma vasta programação pelos canais oficiais e Batista Alfa e Ômega no YouTube, e Batista Alfa e Ômega na Instagram e Batista Alfa e Ômega no Facebook. No Facebook é interessante porque lá na barra fixado, né, aquela fixação que toda página tem, nós temos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo você entra, convida quem gosta de ouvir a palavra de Deus, e ali é pregado a palavra, um grupo sem bom dia, boa noite, somente administrador posta, para que não venha perder o foco, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje não criaram uma existência aqui na igreja, e nós não temos que julgar, temos que pregar até que o Senhor faça a obra e volte a avivar essas vidas. Meus irmãos, nós temos qual a nossa programação hoje, né? Nós temos a programação domingo, as parábolas de Jesus, né? Começando a semana, primeiro dia da semana. Segunda-feira, amanhã às 15 horas, 15h30, né? Nós estaremos no Folha Carioca dando estudo, Folha Carioca Ubá, Folha Carioca Rio de Janeiro, dando estudo da Palavra de Deus sobre o livro de 1 Pedro. Terça-feira, no portal Ondas Cariocas, nós estaremos dando a palavra sobre os heróis da fé, lá estamos falando sobre o estudo do apóstolo Paulo. E quarta-feira, né, o estudo de Filipenses, estamos encerrando. Sexta-feira, de novo, voltamos para o portal Folhas Cariocas, né? Então, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, fazendo o mínimo, né? O mínimo, tendo em vista que Deus pediu muito mais, mas pela misericórdia a gente está fazendo aquilo que não temos condições de fazer nesse momento. Eu queria que você, hoje, né, se pudesse me acompanhar, abrisse a sua Bíblia em Lucas. Deixa eu desligar aqui o som, vou mexer aqui na tela, rapidinho, para tirar o som aqui do celular, que aí a gente não é mais incomodado com aquelas notificações. Meus irmãos, Lucas 18, do versículo 9 ao 14, assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Além deles crerem que era justo, trazer para si uma justificação fulcrada na interpretação da lei, que fique bem claro, Paulo vai falar que a lei era boa, mas a lei foi muito mal interpretada e ela era muito rígida, né? Paulo vai falar sobre isso, aquele que pecar em um aspecto da lei fica refém de toda a censura. Então nós temos que ter essa noção, e hoje, pela graça de Deus, nós somos lavados e remidos. Mas a lei trouxe várias distorções, né? Porque ela facultava uma série de coisas materiais, e uma vez cumprida, aquela pessoa se achava que estava no direito até de subjugar o outro. Com a graça de Deus é totalmente diferente. Nós não somos merecedores do que Cristo nos deu.
temos a consciência disso, que o sacrifício de Jesus não pode ter sido, não teria valoração hoje, né? Hoje no mundo do golden, né? No mundo do cash, quanto vale, não teria essa palavra para o que Jesus fez na cruz do Calvário, não teria esse valor. O homem a dar a Cristo, porque é algo inarrável, é algo que transcende toda a riqueza do homem. Jesus, sendo isso, o homem, ele é, nada mais é do que um ser que tem que ser grato pela divindade, pela graça, que é o favor, que significa graça, favor imerecido, desgraça, né? É uma palavra que algumas pessoas não gostam nem de falar, é quando você não tem essa graça, não tem esse favor imerecido. Então percebam que é algo muito grande. Então esses fariseus, além de confiar em si mesmo, ainda desprezavam os outros, né? Então você vê a distorção que é a palavra do Senhor. E os fariseus não eram uma ralé, né? Aí você lê fariseu tomando muita bronca, eram pessoas que estavam ali, muitos doutores da lei juntos, chefiavam as sinagogas, tinham um poder econômico muito grande, tinham autoridade, né, a dizer, a determinar até a morte de alguns ali no Sinédrio. Para que eu não cometa um erro, eu não vou falar que Caifás era fariseu, porque eu não tive essa observação, mas eram pessoas que tinham direito a voto, poderiam até encerrar a vida de outrem numa prisão, ou até mesmo matar. Então são pessoas que detinham poder, não eram tolos, pessoas idiotizadas. Era uma elite à época, né? Então não eram qualquer um. Então Jesus aí vai falar, eu li Lucas 18:9, vou continuar no 10. Eu vou voltar ao 9 que eu interrompi, eu vou ler de uma vez e a gente vai destrinchando. Jesus disse essa parábola a alguns que se confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, estava consigo desta maneira, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui é bem vasto, né? Primeiro, 2 homens subiram para orar. Um tinha uma necessidade. Um tinha necessidade da fala, do choro, de botar algo para fora. É aquele que estava, sabe, aquele que não está de longe, nem ainda queria levantar os olhos, batia no peito, sou pecador. Esse tinha uma demanda para ser uma pessoa melhor, uma demanda em querer reconstruir sua vida. Porque esse exemplo, à época, os cobradores de impostos, né, eram o que detinham pior, né? Temos exemplos ali de Zaqueu, né, porque os cobradores de impostos, eles representavam Roma, e como Israel era uma colônia à época, boa parte da sua riqueza era dada. Então, obviamente, que é diferente. Hoje você paga um tributo e você cobra, né, algumas coisas, ainda que não tenha, você tem um discurso de ter uma saúde, tem, né? Vamos ser justos. Eu já fui várias vezes ao SUS. Pode não ser da maneira que teria que ser. Mas a gente tem a polícia é de graça, você vai lá, liga, estão me assaltando. Então o Estado também retribui segurança, educação, saúde. Se você não gosta, como grande parte do povo brasileiro, é um direito seu, mas querendo ou não, o imposto volta. Se volta da maneira que deveria ser, é outra questão. À época não, se cobrava esse imposto e acabou, entendeu? Era realmente uma subjugava, porque Roma, Roma, o Império Romano era muito inteligente. Ele observou que escravizar geraria muita rebelião. Então o que ele fazia? Dominava, matava, mostrava a superioridade bélica do exército, matava as pessoas mais temidas, colocava ali seus representantes, que eram que geriam, mas em vez de escravizar, deixava a pessoa render. Cada colônia rendia da maneira, e lá ele tirava a sua riqueza.
Ou seja, querendo ou não, o povo era livre. Tanto era livre que você vai ver a morte de Jesus, o Sinédrio, eles colocam diante de Deus, segundo a nossa tradição. Então, mais querendo ou não, os cobradores de impostos representavam Roma. Além disso, eles eram muito corruptos. Porque como eles tinham essa patente, não se cobrava imposto, só vai pagar quando? Né? Aqueles filmes que você viu, chegava, alguns tiravam, perdiam a propriedade. Então, além disso, eles encharcavam as pessoas, então eram muito detidos. Eu não sei se esse cobrador de imposto simplesmente era um cobrador de imposto ou também tinha essa questão do encharque. Né? Para quem é mais idoso, encharcador é aquele que impõe, né, um nível de corrupção, de detrimento de um favor injusto, né? Em vez de cobrar, tem que melhorar hoje, né? Vou trabalhar com uma expensão hoje. Ó, teu estabelecimento tem que melhorar isso aqui, ó. A janela, a saída de ar, aí eles vão ali e ainda impunham coisas, né? As pessoas sabem o que é isso. Então, ele estava trabalhando que era pior. Já o fariseu, esse homem, né, que detinha todo o horror dessa sociedade, né, e de todas, tá? Dos simples, dos fariseus, porque se existia uma hierarquia dentro do povo judeu, hierarquia religiosa, hierarquia institucional, uma hierarquia financeira, para Roma não fazia diferença nenhuma. Então eles conseguiam incomodar desde os grandes, desde os pequenos. Então nós temos que ter essa noção que eles representavam isso, né? Eles representavam isso. Mas esse homem tinha uma demanda, como todo mundo, a demanda de algo, um vazio, que todos nós um dia tínhamos e Cristo nos restaurou. Nós temos problemas, nós temos muitas dificuldades, mas esse vazio o Senhor nos preencheu. É óbvio que tem momentos na nossa vida que a gente chora, que a gente clama, mas a ausência de Deus nós não temos, porque fomos preenchidos por Cristo. E esse fariseu, dois subiram o monte. Um subiu para qualquer coisa, menos buscar a Deus. Porque uma pessoa que sobe o monte para falar que, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Sabe, ela está procurando o quê, né? O que ela está procurando na realidade? Eita, caiu aqui, está ventando muito, mas eu não vou parar o vídeo não, vai dar um pouquinho de trabalho. Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Segurar aqui o tripé. Essa pessoa queria qualquer coisa. Eita! Eu vou cortar aqui e já volto, tá, produção? Como vocês estão vendo aqui venta bastante, né? Se cair de novo a gente vai, né? A gente está aqui para... é o conteúdo. Então, esse homem foi lá para fazer qualquer coisa. E hoje ele representaria o quê? O religioso, que ostenta tanto, né? Aquele que detém tantos títulos, tanta coisa humana, mas esvaziou-se de Deus. Eu fico triste porque às vezes a gente vê grandes líderes, né? Que se perderam na política, que se perderam com o dinheiro, se perderam no caráter. Mas se você analisar, talvez ele cresceu de uma maneira tão bem intencionada e em algum momento ele se perdeu pelo caminho, né? Talvez, né? Então nós temos que ter a noção que o poder, ele seduz. Nós temos que ter a noção que algumas coisas seduzem o homem, por isso nós estamos diante de Deus. Mas fora esse cenário, né, horroroso, horrendo, né, de coisas, sabe, ilógicas, jejum 2 vezes por dia, né, Jesus ele vai no suprassumo. Digo-vos que este foi justificado e o outro não. A justificação aqui ainda não era completa, porque nós somos justificados por Cristo através do sangue. O sangue não teria sido derramado. Mas a justificação, ou seja, ele alcançou algo. Na verdade, o outro não foi procurar nada, né? Se a gente olhar por esse ângulo, o outro não... Aqui é cachorro, é vento, fazendo barulho ali. O outro não foi procurar absolutamente nada. Será que você hoje busca realmente Deus? Eu tenho muita preocupação sobre pessoas trancafiadas em igrejas, perdendo contato com a família, com o esposo, ou ao contrário, o esposo perdendo com a mulher. Aí depois tem um problema conjugal, fala que é o Satanás. Igreja é muito bom, sabe? Você vai lá, cultua a Deus, oferta, dizima, tem a comunhão. Mas você tem que ver que o seu sacerdócio é no dia a dia. Você é cristão é no seu dia a dia, no trabalho,
cuidado, irmão. Você que está aí bitolado, dizendo que isso é obra de Deus, perdendo oportunidades. Cuidado com essas pessoas te conduzem. Eu fico vendo instituições aí que abrem as portas todo dia, 5, 6 reuniões. Amém, a palavra pregada. Eu não vou julgar meus irmãos, seria muito medíocre da minha parte. Mas se não for um chamado real, o que é a sua vida, né? Eu fico muito preocupado com essas pessoas que ficam dentro do templo e começam a confundir o que é uma vida com Cristo com uma vida religiosa, porque é dali que nasce o fanatismo, é dali que nascem pessoas que discriminam, é ali pessoas que nascem com contato. Tem uma palavra em Ezequiel, né, dos rios, e Ezequiel foi levado a vários lugares, né? Mas antes de Ezequiel ver o rio que dava pelo tornozelo, pelo joelho até as águas, ele deu uma volta no templo. Se ele ir lá em Ezequiel 46 ou 47, não tem como abrir aqui, você vai ver que o Senhor mandou ele ver o templo, ele foi por fora. A gente tem que saber qual a necessidade do povo, o que as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão doentes, as pessoas estão estressadas, depressivas, as pessoas estão com crise de ansiedade, que não é nada charmoso. Ser ansioso hoje é literalmente ter uma luta para a sobrevivência, porque a ansiedade, como eu já falei em alguns vídeos aqui, ela ataca alguns órgãos. Num ela destrói o sistema cardiovascular, no outro o sistema digestivo, a pessoa fica com úlcera, fica com dores horríveis no estômago, em outros a pessoa fica, sabe, patologicamente ruim. A nossa sociedade hoje é uma sociedade doentia, do fast food. Você vai para uma pizzaria para se divertir, arruma briga porque a refeição não chegou 10 minutos, a gente não saboreia mais nada, a gente não passeia, não anda de mãos dadas, não olhamos para a brisa, a gente, sabe, não saboreia nada. As famílias, né, e eu falo isso da minha mesmo, às vezes a gente está aqui, tem 4 pessoas no sofá, 4 no celular. É uma sociedade que precisa muito se reexaminar, ver as suas prioridades, né? O que é prioritário para você, quais são as suas prioridades, ou seja, as pessoas têm que ter a noção real do que está acontecendo. O cristão, ele não vive em outro mundo, você tem que ter empatia com a dor dos outros, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras. Então, meus irmãos, nesse momento eu clamo a você a ter esta noção, sabe, de se humilhar diante de Deus, de buscar a Deus, não buscar um sistema religioso. E Jesus, ele termina, né? Pois qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado diante de Deus. Mas eu posso falar uma coisa. As pessoas humildes, ainda que elas venham sofrer derrotas, arroubos, ela vai ter uma coisa, ela vai ter um Deus que há de perseguir a sua luta. A humildade é algo tremendo, né? Como dizia um professor de teologia, quando a pessoa diz que é humilde, ela não é mais humilde. Então ela é algo muito real. A pessoa humilde, você percebe, né? Como que ela se depara com a crítica, como que ela se depara com o seu sucesso, como ela se depara com seus títulos, como ela se depara numa situação que ela está superior a outra, né? Naquele momento, o outro está frágil. Humildade é algo que nasce do Senhor. Se você não tem, pode acontecer, assim como amar é uma predisposição que você tem de amar, você escolhe quem você ama com seu Deus. Eu sei que tem pessoas que você vai perder a vida toda. Você pode cortar aquela raiz de tanto ódio, nem que seja para neutralizar. E a vida a gente tem que escolher amar, escolher ter. Então, meus irmãos, nesse momento, eu queria muito, muito mesmo agradecer a Deus pela sua vida. Reflita sobre essa parábola, se humilhe aos pés do Senhor, porque como diz, quando Jesus diz, é algo que acontece, o humilhado será exaltado. Então, esteja diante de Deus, esteja, sabe, com a cabeça baixa diante das potentes mãos de Deus. Seja um cristão real, seja um cristão que busca a presença e a glória de Deus. Não se confunda com instituição. Eu não estou aqui descredenciando-as, elas são muito boas. Igrejas hoje, por mais que esteja tantas coisas, ela ainda faz muito bem, ainda assiste muitas pessoas, porque a gente se atém aos maus exemplos. É um lugar de acolhimento, de fala, de escuta. Eu mesmo, quando implantar aqui, eu tenho um projeto, né? Orem por um Ministério Batista Alção. Quando a gente estiver estabelecido, a gente vai ter o Clube dos Sóis, assim como o Alcoólico Anônimo, que nós também vamos ter. Pessoas viciadas precisam falar, tem pessoas que precisam simplesmente falar. É um clube que a pessoa entra lá, as pessoas sentam e conversam. Porque hoje o que as pessoas mais querem, né,
ter uma escuta sem ser julgado, falar simplesmente isso. Então, eu peço a vocês que tenham os princípios bíblicos, carreguem esta questão. Talvez você possa não subir um monte dessa maneira, mas talvez tenha esse pensamento ali com alguns preconceitos, com alguma superioridade a qualquer pessoa porque sua denominação é melhor, porque ela tem um estudo a mais, porque não tem. Estejamos simples diante de Deus e crendo que é a graça de Deus. O diferencial desse segundo homem é que ele reconheceu a graça de Deus. Ele queria um favor imerecido. E tudo que você conhece de Deus é imerecido, porque não temos mérito. O mérito, a meritocracia é de Cristo. Nós podemos ser as pessoas melhores, mas o que nos justifica é o sangue do Senhor. Eu espero ter contribuído, que a boa palavra de Deus fale melhor ao seu coração. O homem não alcança nada, né? O homem, pelo contrário, pode vir até meme, qualquer palavra hoje, né? As pessoas debocham, mas que o poder de Deus vem estar através dessa pregação, porque é a palavra dele que não volta vazia. Igreja, você que está me ouvindo, não sei quem você é, quais são os seus graus de medalhas, os seus graus de conquista. Eles serão vazios se você não reconhecer a glória de Deus na tua vida. Aceita Jesus como teu Salvador, não se afasta da igreja, volte se você está desviado. Jesus Cristo está voltando e nós estamos pregando a porta. Estamos pregando a palavra do Senhor. E você, crente, mantenha-se assim, ainda que você esteja no cenário até mesmo de passar vergonha. Creia que o Senhor, dele é a justiça, não será nossa. O Senhor é um Deus que não é tarda, mas não falha, não. O Senhor é um Deus que tem o tempo exato de realizar todas as coisas. O tempo de Deus acima do nosso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Tenha um ótimo domingo, que Deus te abençoe, que a palavra viva de Deus seja sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Bendito Deus, eterno Pai, grandioso Deus, grandioso amigo. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, clamando a Ti pela Igreja Batista Alfa e Ômega. Ajuda-nos, Senhor, as pessoas que estão de longe, orando. Ajuda-nos a realizar nossos propósitos. Ajuda-nos a ter um lugar. Planta no coração das pessoas que estão vindo o jejum em oração, intercessão pela tua obra, pela minha vida, para que a palavra seja pregada. Eu também oro, Senhor, por todas as pessoas que estão me ouvindo. Abençoa, fortaleça, dê vitória, quebra toda a cadeia do inferno contra qualquer pessoa. Eu abençoo todos os nossos ouvintes, que a palavra de Deus, que o ânimo do Senhor visite essas pessoas. Meu irmão, em nome de Jesus, seja fortalecido, seja, inundado pela presença de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um excelente domingo em nome de Jesus.